noite, tudo bem com você? Tudo bem? Boas-vindas a todas aqui. Quero agradecer a todos que estão aqui, né, sempre olhando os meus vídeos, olhando todas as informações, né, que eu estou passando aqui, conhecendo um pouco mais, né, sobre a hipnoterapia, tá? Então, muito obrigada. Hoje eu vou compartilhar um pouco aqui. Obrigada por entrar. Oi, Fê, tudo bom? Obrigada por entrar. Então, isso aqui é só um bate-papo, né? Para falar um pouco mais sobre a hipnoterapia, passar algumas informações e tirar qualquer dúvidas, né? Então, isso aqui é um espaço para quem tiver alguma pergunta, me mandar e eu respondo, tá? Então, hoje eu vou falar um pouco mais sobre os mitos, né? Os mitos da hipnose, que ainda existem muitos mitos, né? Então, eu quero aqui hoje quebrar esses mitos, tá? E não é culpa de ninguém, né? Oi, tudo bem? Ariane, tudo bem? Obrigada por quem está entrando aqui. Como eu já falei, aqui boas-vindas a todas. Esse aqui é um espaço, é um bate-papo, tá? Eu só vou aqui falar um pouco mais da hipnoterapia, tá? Para quem quiser, né, entender um pouco mais como funciona, né, essa técnica de hipnose dentro da terapia, e eu estou aqui também para tirar dúvidas, tá, meninas? Então, fiquem à vontade, quem quiser me fazer perguntas, fiquem à vontade, tá? Porque isso aqui é um bate-papo, tá bom? Obrigada por todas estarem aqui. Então, como eu falei, a hipnose, né, ainda existem muitos mitos ao redor da hipnose, tá? Infelizmente, tá? E por isso que eu estou aqui para esclarecer algumas coisas, tirar dúvidas, e hoje eu vou falar um pouco sobre os principais mitos, né, que ainda existem sobre a hipnose, tá? E não é culpa de ninguém, tá? Isso aqui não é para culpar ninguém, tá? É porque é uma terapia que está ficando popular agora, tá? Não era tão popular no passado. Então, assim, ó, a hipnose assim, é uma ferramenta, tá? Dentro da hipnoterapia, tá? Que é usada como aliada para ajudar, tá, as pessoas de uma maneira positiva, tá? Então, é uma terapia, tá? É um método 100% científico, tá? Hipnose não tem nada a ver com misticismo, com magia, nem com religião, tá? É ciência, 100% ciência, tá? Então, assim, ó, tem muitos mitos, por quê? Porque a maioria, né, que já viu hipnose, ou com certeza viu em algum programa de TV, tá? Bem-vindas, vamos chegando, né? Eu estou aqui hoje falando sobre alguns mitos da hipnose. Então, assim, os mitos vêm de programas de TV, né? Shows, né? E filmes também, tá? Então, o que é shows, né? Nesses shows, a hipnose é usada, só que de uma forma com um objetivo diferente, tá? Na hipnoterapia, a hipnose é usada para o benefício das pessoas como um tratamento, né? Como uma terapia. Já os shows, o objetivo é diversão, né? É fazer algo engraçado, é chamar a atenção das pessoas, né? E nos filmes, a maioria dos filmes mostra um lado assim negro, tá? Da hipnose, de controle, mas que realmente não é bem verdade, tá? E eu vou explicar o porquê, tá? A hipnose não tem nada a ver com controle, tá?
O hipnoterapeuta, ele não tem superpoderes, não tem né, nenhum poder sobre a outra pessoa, tá? Que fique bem claro isso, tá? Então, o mito número 1 que as pessoas têm em relação à hipnose, né, por ter visto alguns shows na TV ou filmes, é que o hipnotista ou hipnoterapeuta tem certos controles, tá? Que ele pode se aproveitar daquela situação, ou, né, acha que a pessoa, né, estando nesse estado hipnótico, se torna vulnerável ao hipnotista, ao hipnoterapeuta e começa a fazer coisas que essa pessoa não quer fazer, tá? Então, assim, ó, não tem problema, tá? Obrigada. A live vai ficar gravada, tá? Meninas, tem uma menina aqui falando que ela precisa ir, né? Então, a live vai ficar gravada, tá? Depois você pode voltar e assistir. Então, assim, eu estava falando do controle, tá? Então, em momento nenhum, tá? Eu tenho controle sobre a pessoa que senta na minha cadeira na clínica ou faz uma sessão online comigo. Não existe controle sobre essa pessoa, tá? Muito pelo contrário. Se alguém está vindo para mim para pedir ajuda em algo, né, ou pode ser uma depressão, ansiedade, traumas, né, fobias, ou emagrecimento, né, que é a minha especialização, ou deixar algum vício para trás, é porque aquela pessoa, né, ela está com uma parte da mente dela que está fora de controle, tá? Então, o controle, tá, é para a pessoa conseguir o controle de volta na vida dela, dessa parte da vida dela que está fora de controle, que está tomando conta, né? Seja ansiedade, começando a controlar a vida, ou até, né, algum vício, trauma. Então, a questão do controle, né, não existe. Eu não tenho nenhum controle sobre aquela pessoa, tá? Que fique bem claro isso, tá? E também eu sou só uma guia. O hipnoterapeuta é somente um guia, tá? Que vai facilitar, tá? Essa jornada de cura, de reprogramação mental, tá? Nós temos as técnicas certas para aplicar, tá? Mas é a pessoa que vai trabalhar internamente, tá? Todas essas técnicas e fazer as mudanças necessárias para que o objetivo que ela vem até a mim comece a acontecer. Então, eu não tenho controle tanto no relaxamento que a pessoa vai se deixar ir na sessão, né? Porque hipnose nada mais é que um estado de relaxamento guiado, tá, por mim. Então, tem técnicas hipnóticas que eu uso, né, técnicas específicas para ajudar aquela pessoa a entrar nesse estado que a gente chama de transe, que é um estado profundo. Então, assim, ó, eu não tenho controle sobre o nível de relaxamento que a pessoa vai se deixar ir, tá? Isso está nas mãos da pessoa, da outra pessoa. E eu também não tenho controle sobre o que essa pessoa, né, que está vindo a mim, a cliente, paciente, eu também não tenho controle sobre o que ela vai deixar entrar na mente e o que ela não vai deixar entrar, tá? O que ela vai rejeitar. Então, isso está totalmente no controle da pessoa, tá? Então, que fique bem claro que hipnose não tem nada a ver com o hipnoterapeuta, o hipnotista controlar a pessoa, implantar coisas que a pessoa não queira. Lógico que, no meu caso, eu só vou implantar o que a pessoa quer, coisas positivas e essa reprogramação mental, né, de acordo com o que a pessoa quer para a vida dela, tá? Para que a mente subconsciente
comece a ficar alinhada com o que a pessoa quer. Porque o problema, muitas vezes, o que acontece? A pessoa sabe o que quer, né? Vou dar um exemplo aqui no emagrecimento. A pessoa sabe que ela quer emagrecer, ela sabe o que precisa fazer para emagrecer. A maioria das minhas pacientes já estão equipadas com nutricionistas, com personal trainers, já fizeram tudo que é dieta. Então, a maioria já vem com um conhecimento, já sabe muito bem o que tem que fazer para emagrecer, só que não consegue, né? E aqui que entra, então, o meu trabalho. Eu ajudo as pessoas a reprogramar a mente delas para fazer o que tem que ser feito para emagrecer, tá? Que é o quê? Que é se alimentar mais saudável, fazer exercício físico, deixar crenças limitantes em relação ao emagrecimento, à alimentação, ao exercício físico para trás, né? Criar hábitos saudáveis e sustentáveis para a vida, tá? Então, é aqui que entra o meu trabalho, tá? Eu não é porque a pessoa vai fazer uma sessão de hipnose para emagrecimento que ela vai emagrecer do nada, não, tá? Não, ela vai continuar levando a vida que leva e vai emagrecer da noite para o dia, não é assim, tá? O meu trabalho aqui é com a mente, reprogramar a mente para instalar hábitos saudáveis em relação à alimentação, à ingestão de água, exercício físico e principalmente, né, quebrar crenças limitantes e, né, trabalhar a questão emocional, porque a maioria das mulheres que vem a mim, né, vamos supor, 70% o problema está no gerenciamento das emoções, que elas têm dificuldade e aí acabam descontando na comida, né? Acabam recorrendo para a comida. Então, isso que a gente chama de comer emocional, né? Fome emocional, que né, um problema sério, mas que é possível quebrar, tá, meninas? Não é tão difícil assim. Então, outro mito que as pessoas têm sobre hipnose é que vão dormir na sessão hipnótica, vão dormir ou vão apagar e não vão lembrar nada. Isso também é um mito, tá? As pessoas lembram de tudo que acontece na sessão, então é um estado de consciência, de foco, só que de relaxamento ao mesmo tempo. É difícil descrever exatamente, por isso que tem que experienciar esse estado, tá? Que é um estado maravilhoso. Então não tem nada a ver com dormir, com apagar completamente. Sim, tem uma pequena diferença. Algumas pessoas, elas lembram de tudo, palavra por palavra, que eu falo durante a sessão, e outras pessoas só lembram metade, e tá tudo bem, o sucesso é o mesmo. Isso só acontece porque a mente, né, das pessoas funcionam de uma forma diferente, tá? Então, é só essa questão, tá? Mas não tem nada a ver com dormir, né, com apagar. Outras pessoas têm medo de ficarem nesse estado de transe e não conseguirem sair, tá? Isso também não é verdade. As pessoas, cada um consegue sair, tá? Mesmo quando às vezes acontece da internet estar algum problema, a pessoa não me ouvir mais no meio da sessão, ela consegue sair daquele estado sozinha, tá? Porque lembre, ela está no controle o tempo inteiro, tá? É um estado natural, não tem nada de sobrenatural em hipnose, é um estado completamente natural, tá? Só que nas sessões ela é induzida, tá? Com técnicas, como eu já falei, científicas e hipnóticas, tá? Que foram feitas para ajudar as pessoas a acessarem a mente delas no nível subconsciente. É lá que
está o segredo, porque é no subconsciente que está 95% de todas as atividades mentais. Então, tudo o que você quiser mudar na sua vida tem que ser, primeiramente, mudado na sua mente, tá? E por isso que a maioria das dietas fracassam, né? Porque depois que a dieta acaba, a mente ainda continua a mesma, não foi reprogramada, então você volta ali a estaca zero e começa a colocar aquele peso de volta, aquele que você perdeu quando você fez dieta, ou ainda pior, né? Você coloca ainda mais. Então, é um ciclo vicioso, né? Essa questão de dietas. Porque o que tem que ser trabalhado, primeiramente, é a mentalidade, né? E construir hábitos saudáveis e sustentáveis que você possa fazer toda uma vida, não só naquele período de dietas, tá? Então, tem muitos mitos, né, em cima da hipnose, mas a hipnose é uma terapia, tá? Que está ficando cada vez mais popular, porque pela sua eficiência, tá? E ela é uma terapia regularizada, tá? Ela é científica, tá? Então, só que não é uma terapia convencional. A diferença né? Eu já te falei na última semana, no Hypnotalk da semana passada, uma menina perguntou aqui qual a diferença de hipnoterapia e outras terapias, tá? A diferença é que a hipnoterapia é uma das únicas terapias que consegue acessar a sua mente subconsciente, tá? Que consegue acessar esses 95% da sua mente e fazer as mudanças, reprogramá-la, né? Para você conseguir alcançar o seu objetivo, tá? Isso no seu objetivo de emagrecimento e outras questões também, tá? Então, esses são os principais mitos. Outra pergunta bem frequente, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, bem-vinda a todas, tá? Obrigada por estar aqui assistindo. Se alguém tiver alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Para me fazer, porque isso aqui é mais um bate-papo, tá? Não é aulão, não é aula, é só passar algumas informações e responder perguntas. Então, eu ficarei muito feliz em responder qualquer pergunta de vocês, tá? Outra pergunta frequente que eu recebo, né, quando as pessoas entram em contato, é se a hipnoterapia tem alguma coisa a ver com religião, tá? Então, como eu já falei, a hipnoterapia, ela é 100% científica, tá? Ela é ciência, tá? Então, não tem nada a ver com nenhuma religião, tá? Ela não tem conexão com religião, tá? Ela simplesmente é uma terapia que usa a hipnose, que é só uma técnica que, né, é científica, onde a gente consegue acessar a maior parte da sua mente subconsciente, que é lá que a gente precisa ir para resolver a maioria dos problemas nossos, tá? Outra pergunta é como eu posso fazer para ter sessões com você ou trabalhar com você, tá? Então, fiquem à vontade para entrar em contato, vocês podem entrar em contato aqui no Instagram mesmo, e deixa eu te falar, então, eu tenho vários serviços que eu posso ajudar você, tá? Um dos serviços meus, assim, é a comunidade, tá? Que eu criei, já está no ar há mais de um mês. Então, o que é essa comunidade, gente? Essa comunidade, ela é um espaço, tá? Que eu criei aqui no Instagram mesmo, tá? No Close Friends, onde você terá acesso a um conteúdo exclusivo, não tem nada lá fora igual, tá? E é nesse ambiente, tá, do Close Friends, onde você vai ter acesso a esse conteúdo, tá? Esse conteúdo, assim, exclusivo, tá? E você também estará num ambiente onde tem outras mulheres com o mesmo objetivo. E isso é de uma força inacreditável que vai fazer você, a cada dia que
faça, você vai reprogramando a sua mente sem nem perceber, tá? Porque todos os dias eu vou estar dando informações práticas para você colocar aí, né, no seu dia a dia, sabe? Sobre alimentação, sobre exercício físico, sobre ingestão de água, sobre a questão emocional, de como gerenciar melhor suas emoções. Todos os dias eu vou estar passando né, sugestões positivas, né, que vai focar a sua mente, né? Então é um ambiente assim que se você entrar nesse ambiente, sua mentalidade automaticamente já vai mudar em relação à alimentação, exercício físico. E nessa comunidade também tem sessões hipnóticas, uma por mês. Então veja só quanto conteúdo, sabe, você terá acesso, e isso apenas por R$ 29,90 por mês, então é muito acessível, gente. E eu já fiz isso acessível para que todas as mulheres tenham acesso, independente da posição geográfica, da sua idade, sabe, da sua situação financeira, do seu tempo disponível, tá? Essa comunidade é para todas, para que todo mundo tenha oportunidade, tá? Só que você tem que dar o primeiro passo. Para eu poder te ajudar, você tem que dar o primeiro passo, entrar nessa comunidade, tá? Então, essa comunidade, ela é maravilhosa, tá? Como eu já falei, você vai estar no meu Close Friends com conteúdo exclusivo todos os dias, mantras, sessões hipnóticas, áudios, dicas práticas, tá? Eu vou mostrar um pouco mais do meu dia a dia, de como eu organizo a minha alimentação, como eu organizo meu calendário para fazer exercício físico, para conseguir ingerir mais água. Falando em água, ó, tenha sempre água do seu lado, tá? Isso facilita. Então, são várias dicas práticas, tá? E não é só para emagrecimento, mas principalmente para ter uma vida saudável. E também trabalhamos com crenças limitantes e principalmente com gerenciamento de emoções, tá? Então, esse é um dos produtos, serviços que eu ofereço para todas, como eu falei, essa comunidade é para todas. Também tenho minhas mentorias, tá, de grupo, que são de 4 semanas, tá, um encontro por semana com sessões hipnóticas, tá. Tenho essa mentoria de grupo, tá, grupos pequenos para eu conseguir dar bastante atenção a cada uma, tá. E eu também tenho sessões individuais, mentoria individual, e essa é 100% personalizada, tá? Então, quem tiver interesse aí nas mentorias de grupo, tá? Mentorias individuais, fique à vontade, entre em contato, a gente pode conversar, vou falar em detalhes como funciona, tá? E no mês que vem vai ter uma novidade incrível. Eu vou lançar um programa online, tá? E esse também foi feito com muito carinho, pensando em todas as mulheres, para que todas as mulheres tenham acesso, independente da sua idade, sua situação financeira, sabe? Independente do tempo disponível que você tem ou da sua posição geográfica, tá? Esse programa online você pode adquirir de qualquer lugar que você esteja, e você vai fazendo esse programa à medida que você tem tempo, né, com o seu tempo disponível. É como se fossem sessões comigo, só que elas são gravadas, tá? Mas para hipnose, eu não preciso estar presente ali com você. Você precisa só ouvir minha voz para reprogramar tua mente. Então, é um programa incrível que eu vou contar mais detalhes desse programa aí nas próximas semanas, mas não tem nada parecido ali fora, tá? Esse programa, assim, é algo, assim, inédito, tá? É um programa maravilhoso,
onde você terá acesso a um conteúdo assim, de primeira qualidade, tá? Com técnicas, tá? Que assim, eu me dediquei anos, são técnicas que eu apliquei primeiro na minha clínica. Mais de 500 mulheres passaram pelas minhas mãos, tá? Com esse método Slim Forever, que eu agora empacotei, coloquei num programa, ficou lindo, sabe? E agora todas as mulheres terão acesso a esse método, tá? Que é testado, comprovado, que funciona, inédito. Não tem nada igual aí no mercado, sabe? Então, tem muita novidade e tem oportunidades para todas as mulheres aqui, tá? Porque eu quero que todas tenham acesso, tá? Acesso a essa ferramenta, a essa ajuda, né? Porque sozinha, às vezes, a gente não consegue sair do lugar, tá? Sozinha, nós não conseguimos atingir nossos objetivos, tá? Então, precisamos de ajuda, mas para ter essa ajuda é preciso dar o primeiro passo de acordo com a sua situação, o momento que você se encontra, tá? Então, aqui tem produtos, serviços para todas, tá? Eu quero que todas tenham oportunidade de ter acesso a esse conhecimento, tá? Que eu estou aqui dividindo com vocês, tá? Então, por hoje seria isso, tá? Se alguém quiser conferir mais sobre a minha comunidade, vai no link na minha bio, tá? Entra lá, que lá tem o link da comunidade, tá? Aí você entra lá, você vai ver exatamente como funciona, e qualquer dúvida tem o WhatsApp lá no link, dentro, né, da comunidade, onde você pode também entrar em contato se tiver ainda alguma dúvida sobre essa comunidade maravilhosa, tá? Porque lembra, tá? Juntas seremos sempre mais fortes. E o importante, quando você quer atingir seu objetivo, né? Porque emagrecimento não é só questão de estética. Não tem nada de errado querer estar bonita, muito pelo contrário, né? Isso é um ato de amor próprio, tá? Mas é principalmente de saúde, sabe? A questão da saúde, tá? O emagrecimento está muito, muito ligado, assim, com a questão saúde, tá? Então, assim, ó, às vezes nós precisamos nos colocar no ambiente certo, tá? Onde todo dia, tá? Você recebe, assim, uma palavra amiga, uma dica, uma força, uma motivação. Vamos lá, vamos fazer isso hoje, vamos fazer exercício. Então, lá nessa comunidade tem isso todos os dias, tá? Talvez esse apoio, esse suporte que você precisa. Então, é um ambiente planejado, tá? Para ajudar você alcançar o seu objetivo, tá? Então, aqui eu quero agradecer a todas e todos vocês que ficaram aqui, me assistiram, os que entraram e saíram, muito obrigada. Eu sei que a vida é corrida, né? Essa live vai ficar gravada, tá? Então, quem não conseguiu assistir tudo e quer assistir desde o começo, é só depois entrar, tá? Na aula, vai ficar gravada aqui, esse Hipnotalk. E como eu falei, qualquer dúvida é só entrar em contato aqui, estou disponível para tirar todas as dúvidas e eu quero simplesmente que todas tenham acesso, tá? A esse conteúdo, a essa ferramenta. Então, ó, boa semana para vocês, um ótimo dia. E muito obrigada, viu? Um abraço, tchau, tchau.